Olá, meus amores! Então vamos à nossa aulinha de hoje, tá? Nós vamos começar falando sobre um tema assim extremamente delicado, né? Que é o preparo do corpo após a morte do nosso cliente, tá certo? Então, assim, muitos profissionais não querem, não gostam, né, de participar desse momento, mas é um momento extremamente importante, né, tanto na vida dos familiares, né, dos amigos, dos entes, né, das pessoas que estão próximos a esse cliente, e é importante também para o cliente que foi a óbito, né? Porque afinal de contas, ele precisa ter uma boa aparência, né? Todos os procedimentos têm que ser realizados de maneira correta, a fim de evitar aí transtornos na hora do velório, tá bom? Então, o que seria esse cuidado do corpo após a morte do nosso cliente? É a realização da limpeza desse corpo, tá? Não estou dizendo que a gente tem que dar banho nesse paciente, mas nós precisamos realizar a limpeza desse corpo, né? Para evitar odores aí na hora que esse que essa pessoa está sendo velada, né? E a gente tem que evitar também que todos os líquidos, né, deste organismo que acaba de morrer extravasem, tá certo? Então, que líquidos podem ser esse? Secreções de todas as maneiras, né? Todos os tipos de secreção, sangue, suco gástrico, é, urina, fezes, né? Gases também saem, né? Imagina lá no velório e né, a gente está velando lá o nosso ente e começar a saírem os gases. Isso não é bacana, tá certo, pessoal? E também proporcionar a esse corpo uma posição adequada, né? Antes que ocorra a rigidez cadavérica, antes que esse corpo se rijeça, antes que fique duro, tá? Porque depois que ocorre a rigidez cadavérica, a gente não consegue mais colocar uma roupa, a gente não consegue mais posicionar da maneira correta dentro de um caixão, tá certo? Então, para posicionar, para colocar uma roupa depois que ocorre a rigidez cadavérica, os ossos têm que ser quebrados, tá certo, pessoal? Bom, é necessário tratar esse momento, gente, com muita ética, com muito respeito, né? Independente de como o profissional encara a morte, né? Profissionalismo e a ética são fundamentais nesse momento. Profissionalismo, ética e respeito. Tá certo, gente? Isso precisa ser extremamente valorizado nesse momento, tá certo? Nós, profissionais da saúde, nós estudamos, né, para poder aprender a manter o nosso paciente bem, né? Então, a morte, apesar de fazer parte, né, da nossa vida profissional, ela tem que ser evitada. A gente imagina que ela vai ser evitada, ela imagina que ela não vai acontecer, né? Que a gente vai conseguir prestar os cuidados para o nosso cliente e esse cliente ele vai ficar bem, né? Ele vai se curar, ele vai voltar para a casa dele, mas nem sempre isso acontece, não é verdade? Então, pessoal, nós temos que estar preparados para esse momento. Não é um momento fácil, não é um momento legal, não é. Isso eu posso garantir para vocês, tá? Mas todos nós vamos passar por isso. Isso faz parte da nossa profissão, tá certo? Então, pessoal, a gente precisa
ter respeito com o cadáver, tá bom? Então, o nosso cliente, ele foi a óbito. Em primeiro lugar, nós temos que ter respeito, tá? E depois vem o profissionalismo e vem a ética nesse momento também, tá bom? Bom, pessoal, aí tá destacado para vocês todo o material, né, que é utilizado para que nós possamos fazer esse tamponamento, tá? E aí eu vou passar já direto para a técnica, tá bom? Então, foi constatado o óbito desse cliente. Como que o óbito é constatado? Não é só porque o paciente parou de respirar, o coração não está batendo. Nós não constatamos morte de paciente. A único profissional que pode constatar essa morte é o médico, tá? Depois que o médico é chamado, que é rodado um eletro, aí sim é constatado a morte do nosso cliente, tá bom? Então, nós vamos desligar os aparelhos sonoros, né? Porque quando o paciente está conectado a algum tipo de monitoramento, né? A monitores, eles fazem barulho, né? Ficam com aqueles alarmes, então nós temos que desligar, tá? Isolar o leito com biombos. Então, nós protegemos ao redor do leito com esses biombos, a fim de que ninguém que esteja, né, internado no leito ao lado, fique visualizando, né, porque não é legal a gente aí presenciar, né, e nem participar aí no momento de tamponamento de ninguém que foi a óbito, tá bom? Eu vou reunir todo aquele material, né, que nós visualizamos anteriormente. Nós vamos posicionar o paciente em decúbito dorsal, que é com a barriga para cima, tá? E na posição horizontal, tá? Que é deitado, tá bom? Então, nós vamos retirar as sondas, né? Que ele possa ter. Vamos retirar todos os catéteres e drenos, tá? A gente retira tudo isso e aí depois disso nós vamos proceder com a higiene do corpo e realizar todos os curativos em locais necessários. Poxa, mas curativo? Sim, pessoal. Se nós retiramos um dreno, se nós retiramos um gel com scalp, né? Nós temos que fazer curativo na região, porque senão fluidos vão sair dali, tá? Vai sair sangue. Então, nós temos que fazer um curativo no local, tá bom? E aí, nós vamos fazer a higiene desse corpo de que maneira? Como se a gente fosse dar um banho no leito no paciente, tá certo? Não é para levar o cadáver para o chuveiro, tá bom, pessoal? E aí a gente vai proceder com o tamponamento. O que seria o tamponamento? Seria obstruir todas as cavidades corporais com algodão. O que são as cavidades? São todos os orifícios, tá? Que nós temos no nosso corpo, como as narinas, como a boca, né? A gente não vai botar o algodão dentro da boca, e sim na garganta. Nós vamos tamponar o ânus do paciente, né? Nós tamponamos vagina, nós garroteamos o pênis do paciente. Então, nós vamos obstruir todos os orifícios, tá bom? O pênis, ele é garroteado com uma gaze. Nós vamos pegar uma gaze, abrir ela, puxar o prepúcio ali do pênis e garrotear, tá certo? Mas lá no laboratório, quando nós voltarmos, eu mostro isso para vocês de como é feito, tá? A gente não pode esquecer que se o paciente ele tiver prótese dentária, que são as dentaduras, nós precisamos recolocá-la, tá certo? Mas o paciente ele é enterrado com a dentadura? Sim, ele é enterrado com a dentadura, tá certo? Porque aí o rostinho dele, ele vai ficar um rosto uniforme, tá bom? Nós vamos manter esse paciente em decúbito dorsal
com os braços cruzados, né, flertidos sobre o tórax do paciente. E aí, a partir da mandíbula, pessoal, nós amarramos com atadura de crepe, que é a faixa, os tornozelos também e os pulsos também, tá bom, pessoal? Eu vou dar uma pausa nesse vídeo, porque ele já tá com 10 minutos e meio, senão vai ficar ruim para vocês baixarem, tá? Já a gente já fala um pouquinho mais sobre isso.